Olá pessoal, eu sou Pedro Landão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 1º de novembro. Domingo agora será o primeiro dia de prova do Enem. É claro que é importante que vocês tenham se preparado desde o início. Amanhã teremos um feriado, o Dia de Finados. Então vocês que passaram o ano estudando vão ter agora uma boa oportunidade de descansar, em especial antes da prova. Até porque quem não estudou ao longo do ano, nem adianta começar a estudar a partir de agora. Mas nós vamos fazer nessa aula uma homenagem ao Dia de Finados. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o texto do material didático é a crônica O Grande Lago Escuro, do jornalista angolano José Eduardo Agualusa. Uma crônica que foi publicada em sua coluna do jornal O Globo e que nós agora vamos interpretar. A propósito, alguém viu o filme O Vendedor de Passados? Pergunto porque, para quem não sabe, é baseado num romance desse autor. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Que sentido podemos dar a esse texto? A mim parece que esse texto defende a ideia de que a felicidade é um conceito ligado à possibilidade de se reconhecer e aceitar o inevitável, como, por exemplo, a morte de uma pessoa querida. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam esse trecho da crônica, que consta no penúltimo parágrafo. A ideia que nós acabamos de mencionar aparece destacada em vermelho. A felicidade, então, é entendida como ligada ao reconhecimento e aceitação do inevitável. Sendo que, antes desse trecho que nós estamos mostrando, o inevitável é colocado como o sofrimento causado pela morte de uma pessoa ou ente querido. O texto começa com esses dois parágrafos que nós estamos mostrando. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Nesses dois parágrafos, o autor demonstra estar sofrendo pela perda de sua prima Zalusha, que seria para ele tudo isso que nós estamos destacando em vermelho. Zalusha é entendida então como uma grande companheira da infância do autor. Ao que tudo indica, o primeiro parágrafo narra uma cena do enterro de Zalusha. Afinal de contas, ela acabara de morrer, como podemos conferir nesse trecho que agora está destacado. E no parágrafo seguinte, pelo menos para a premissa que nós colocamos como central do texto, ou seja, a felicidade ligada à aceitação e reconhecimento do inevitável, a ideia central é essa que está destacada agora em vermelho. A morte das pessoas queridas era para o autor uma rotina na vida, inevitável, é claro. E à medida em que essas mortes ocorriam, o autor se sentia morrendo um pouco. Podemos até imaginar que o autor ainda estava abalado com a perda da prima. Nos dias de hoje, textos como esse são muitas vezes usados para comover as pessoas em relação à morte. Em parte para que aqueles assassinos tipo sangue frio pensem melhor antes de realizar o ato de matar. Em parte, políticos, como os que fazem guerra ou que atuam contra o combate a uma pandemia, como foi a Covid-19, precisariam ler textos como esse e refletir sobre o que estão fazendo. Nos dois parágrafos seguintes, encontramos um trecho sobre o escritor português Antônio Lobo Antunes, que nós podemos supor que seja amigo do autor. Parece que desde que ele descobriu o câncer no intestino, adquiriu o hábito de negociar com a morte, para que ele pudesse viver mais
e aproveitar a vida no sentido de escrever para se sentir vivo, ou como diz o autor, se manter inteiro no fluxo do tempo. Reparem como esse trecho que está destacado em vermelho está ligado diretamente ao trecho que nós estamos destacando na mesma cor no penúltimo parágrafo, onde a ideia é retomada. Então, o que Lobo Antunes faz é escrever para se sentir vivo apesar da doença. Com isso, podemos imaginar que quando chegar para ele a hora da passagem, ele estará num bom estado de espírito para chegar bem a esse grande lago escuro, como diz o texto, que é a morte. Depois dos 2 parágrafos sobre Lobo Antunes, o texto narra uma vivência que o autor teve com a filha quando essa tinha 2 anos de idade. Na inocência de quem está começando a vida, a menina acreditou que a minhoca não falou com ela porque estava morta, ou morrida, como ela disse, ou ainda porque estava adormecida. O trecho que nós estamos destacando em vermelho está em sentido prosopopeico. Afinal de contas, minhoca não fala. E no fim das contas, esses 2 parágrafos usam a imagem da filha do autor para mostrar como as crianças lidam com a morte, que para elas é difícil de se conceber. No penúltimo parágrafo entra a figura do poeta português Fernando Pessoa. Aqui, as ideias de associar felicidade com irresponsabilidade expostas pelo poeta aparecem como contraponto à ideia que nós estamos destacando agora em vermelho, que nós entendemos como sendo a ideia central do texto. Todos nós um dia morreremos. Essa é a maior de todas as certezas. E o autor, quando diz que o importante é o estado em que nós vamos chegar à morte, ou o grande lago escuro, está se dizendo que o importante é o estado em que estaremos. É importante que nós tenhamos aproveitado a vida no sentido de deixar um grande legado para o mundo. E no último parágrafo, como quem quiser pode dar uma pausa para ler, Zalucha, a prima recém-falecida do autor, é colocada como alguém que, embora tendo chegado à morte magra e frágil, estava inteira. A ideia de vida após a morte aparece no trecho que estamos destacando agora em vermelho, porque é claro que esse outro recomeço é a vida após a morte. Todos vocês que estão se preparando para o vestibular, é importante que vocês saibam que vão entrar na universidade com a missão de mudar o mundo para melhor, o começo de uma nova vida, o verdadeiro começo dos desafios que farão com que cada um de vocês partam bem preparados para o que a vida trouxer antes e até depois da morte, quando aí teremos o começo de uma nova viagem. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal está nos vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria.
E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.